Então, nós queremos conversar sobre nossas emoções. Já dizia o Roberto Carlos, são tantas as emoções, não é mesmo? Então, de tantas emoções nós queremos conversar. Nós estamos conversando, começamos ontem à noite, falando sobre nossa identidade, quem nós somos em Cristo. E as emoções nos constituem. Deus nos criou com emoções. Nós temos 5 emoções básicas que todo ser humano, em qualquer lugar da face da terra, pensa um lugar que é o Ó do Borogodó, lá qualquer ser humano vai ter essas 5 emoções básicas. A primeira emoção básica é a raiva, a tristeza, o medo, o afeto, que é o amor e a alegria. Essas 5 emoções. Raiva, o medo e a tristeza são emoções desprazerosas. O medo está muito linkado à proteção. É uma emoção que vem diante de uma situação onde eu me sinto desprotegida. E também, mas é uma emoção que também me protege. De onde gera uma emoção? Primeiro, para a gente entender. A emoção é desencadeada por um pensamento ou por uma lembrança que gera um pensamento. O pensamento pode vir de uma circunstância que eu estou vivendo ou de uma lembrança de algo que eu já vivi. Mas o pensamento sobre a circunstância ou o pensamento sobre a lembrança geram emoções. As emoções são energias dentro de nós. Tanto que a palavra emoção significa emovere. Emovere é uma energia que vem de dentro para fora. Ela deve sair. Então as emoções que nos constituem, elas devem ser expressadas. Porque é uma energia que é gerada dentro de nós. Você já ouviu a expressão que dizer, ai, meu fígado vai sofrer com essa? É porque você passou uma circunstância que trouxe dificuldade, dor, incômodo, raiva, e você não pode dizer nada, engoliu aquele sapo e você disse, meu fígado vai doer. Então, a emoção é uma energia. A emoção do medo é uma emoção, inclusive, que nos protege. Quando está chovendo e você está dirigindo, tem neblina, ou chuva, ou visibilidade pouca, o que é recomendado que a gente faça? Ligue o farol e pé no freio. Não, reduza no câmbio, né? Porque eu me acidentei assim no pé no freio. Aí o carro deslizou e pimba, né? Reduz a velocidade. Reduzindo a velocidade, por quê? Porque você está se precavendo de um acidente. Por quê? Porque você tem medo daquilo que pode acontecer. Então, por que você não bota o dedo lá na tomada? Enfia teu dedo numa tomada para ver. Por que você não bota? Tem medo de tomar o choque, não é? Então, o medo também é uma emoção que Deus nos dá, que nos ajuda a nós buscarmos proteção para a nossa vida. Agora, a emoção é algo que nós devemos identificar ela, dizer esta emoção, devemos entrar então na emoção, devemos fluir na emoção e devemos sair da emoção. É como um rio. Eu chego na beira do rio, aqui é a margem, eu identifico que emoção é essa. E aí eu decido se eu quero entrar ou não nesse rio. Se eu quero deixar essa emoção ser expressa ou não. Eu entro no rio, eu vou deixar aquela emoção fluir. Eu vou deixar a tristeza acontecer em mim, ela se mover em mim. Eu acessar essa tristeza, sentir essa tristeza, falar dessa tristeza, vivenciar essa tristeza, ou esse medo, ou essa ira. E eu preciso aprender a sair do rio, a sair da emoção. Porque se eu fico aqui na emoção, a emoção me domina. A emoção não deve me dominar, a ira não deve me dominar, o medo não deve me dominar, senão ele vira um pânico, eu perco o controle. Então, a emoção não deve me dominar, eu devo aprender a sair da emoção. Um exemplo, a ira. A ira é uma emoção que nos constitui porque ela está vinculada a uma situação de injustiça. Quando você está dirigindo e um cara te dá fechada assim, o que as pessoas fazem no trânsito muitas vezes? Eu acho que estão filmando, eu não vou levantar o dedo. Mas, vai abençoado. Mas esse abençoado é irônico, esse abençoado não é verdadeiro não, e a gente está mentindo. Né?
Mas a gente tem vontade de xingar, porque a gente se sentiu invadido, injustiçado, colocou nossa vida em risco. Então, diante de uma injustiça, se levanta em nós uma emoção de ira. E com Deus é assim, Deus se ira diante do que, gente? Diante do pecado. Deus se ira diante do pecado. Nós devemos nos irar diante do pecado, diante da injustiça. Isso é uma emoção que nos constitui. Só que nós precisamos aprender o quê? Estar na margem do rio, identificar que emoção é essa. Opa, é a ira diante de uma situação. Falou comigo daquele jeito, me respondeu de um jeito curto, grosso, não foi nada atencioso no falar comigo. Eu identifico que emoção está aqui. Eu fiquei irada com a fala dele comigo. Agora eu entro nessa ira, eu acesso essa emoção. Eu não faço de conta que ela não está aí. E agora eu posso expressar essa ira de uma forma saudável, devolvendo a minha fala. E quando eu devolvo a minha fala, eu me responsabilizo pela minha emoção. Eu não vou dizer assim, Daniel, você me irritou falando desse jeito. Não é ele que me irrita, eu escolhi me irritar. Eu sou responsável pelas minhas emoções, não a outra pessoa. Eu escolhi me irritar. Então, aí eu entro na emoção, deixo ela fluir e comunico ela de forma saudável. E digo, Daniel, eu fiquei muito chateada, muito irada com a sua maneira de falar. Comuniquei a minha ira de forma saudável, ou seja, eu coloquei essa energia para fora. Quando a gente está irado, o que a gente faz geralmente? A gente entra na ira e não comunica de forma saudável. A gente entra porta dentro, com os pés para dentro e faz um estrago. Quando eu fluo na emoção, eu preciso aprender a sair dela. Mas muitos têm aquela expressão, eu pago um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Isso é típico de pessoa que tem dificuldade para acessar sua emoção e expressar de forma saudável. E quando ela acessa a emoção e ela deixa essa emoção fluir, ela não nega essa emoção, ela deixa a emoção fluir, a emoção toma conta dela e ela não consegue sair dessa emoção. Então preciso entrar, fluir e sair da emoção de forma saudável. Comunicando minhas emoções de forma saudável. Porque elas são energias que eu preciso expressá-las de alguma maneira. Então a ira, nós falamos, a tristeza está muito vinculada com a perda. Com o luto, com a perda, a tristeza de perder. A tristeza de não poder estar lá porque eu estou perdendo alguma coisa. A tristeza de perder algo material, a tristeza de perder alguma coisa. Então, quando eu perco algo, eu preciso acessar essa dor, dar legitimidade a ela de dizer realmente, eu estou triste por isso. Se eu faço de conta que eu não estou triste, eu não estou validando uma emoção que está aqui dentro. E aí nós vamos ver que se eu não valido essa emoção e eu vou negando ela, a primeira coisa que vai adoecer é o meu corpo. Nós vamos falar daqui a pouco. A outra emoção, o amor, o afeto, o amor, está vinculado à maneira muito como nós também nos relacionamos. E a alegria como resultado de êxito, de realização, mas é uma emoção que nos constitui. E muitas vezes nós cristãos somos muito cabisbaixos. Nós temos dificuldade em celebrar. Nós celebramos no culto domingo, mas não celebramos muitas vezes nosso aniversário de noivado, aniversário de um filho, aniversário de namoro, aniversário de casamento. Não celebramos de dizer isso aqui foi um marco, eu estou tanto tempo, fui batizada, e celebrar. Celebrar de dizer, olha, meninas, eu estou ficando melhor no meu jeito de falar com Daniel. Vou celebrar, vamos tomar um sorvete para celebrar. Aí se você não quer umas calorias a mais, pode ir, dar uma caminhada ou fazer um passeio, mas se permitir celebrar. Nós temos vários movimentos que quando a gente faz em dinâmicas, a gente pede para as pessoas qual movimento elas ficam mais confortáveis. Movimento para trás, movimento para baixo, movimento para cima e movimento para cá. E poucas pessoas são as que escolhem na dinâmica dos grupos esses movimentos para cima. Porque são movimentos de celebrar. Nós temos dificuldade muitas vezes em celebrar e nos alegrar. Nos alegrar.
E trazemos uma vida muito pesada. E Deus tem um povo que Ele ensinou a celebrar. Quantas festas que são marcos que o povo de Israel tem. E eles dançam aquelas músicas, e eles comem, e eles festejam. E eu não estou dizendo agora para você ir nos bailes por aí, né? Mas eu estou dizendo como a alegria faz parte daquele povo. E como ele é um povo que é chamado a celebrar. Porque Deus traz para a vida do povo, para a vida da fé do povo, as suas emoções, elas estão presentes na nossa vida. E é assim que nós somos constituídos, que Deus nos criou. Então, aquilo que está acumulado dentro de nós, nós precisamos aprender a expressar. Pode passar adiante. Agora, nós temos os níveis de consciência emocional. Ficou pequeno ou vocês conseguem identificar os nomes? Alguém fez assim ali, tipo eu. O primeiro nível começa embaixo, insensibilidade, o nível de consciência das minhas emoções. É quando eu não acesso as minhas emoções. Geralmente são pessoas que tiveram algum trauma na sua vida. Ou se entregaram num relacionamento de confiar e a pessoa machucou muito. Então ela diz, eu não vou mais confiar, eu não vou mais amar ninguém, eu não vou mais me entregar assim, de me relacionar perto de ninguém. Só que quando eu quero eliminar uma emoção e não acessar essa emoção, facilmente eu bloqueio as outras emoções também. Sabe pessoa que fala de cabeça para cabeça e parece que ela é uma geladeira, ela fica isolada emocionalmente. E como ela se isola emocionalmente, ela facilmente não se comunica, não se conecta com ninguém. Ela se isola também nos relacionamentos. É a pessoa que parece que está num piloto automático, não se conecta, não expressa emoções e fica muito focada no racional. Então são pessoas que estão num nível de consciência que a gente chama então ali de insensibilidade. O segundo nível de consciência emocional são as sensações físicas ou a somatização. Lembra que eu falei que a emoção é uma energia? E ela nos constitui? Você tem alguma lembrança que lhe vem à mente? Quando hoje eu falei da minha mãe, eu falei lá embaixo para um outro grupo sobre a minha mãe. Quando eu venho lembranças da minha mãe, que emoções vêm aqui? Minha mãe fez 1 ano em fevereiro que faleceu. Que emoções estão aqui dentro? Que emoções vêm quando eu lembro do meu trabalho? Emoções de canseira, que me lembram canseira, de fadiga, de não querer estar lá. Emoções de tristeza. Que emoções me vêm? Então, essas emoções, se eu não encontro espaços, emoções de pessoas com quem eu estou muito ferida, se eu não encontro espaço para tratar e lidar com essas emoções e poder falar delas, o meu corpo vai falar. Corpo não mente. O corpo da gente não mente. Você sabe quando você está numa situação de perigo que dá aquele frio na barriga? Eu me lembro de frio na barriga quando é a primeira vez que eu fui beijar o Daniel. Ai, que frio bem bom. Coisa boa. Aquele frio é bom, né? Você não está com frio na barriga, você está gravidinha, né? Esse frio na barriga de medo. Ou quando transpira a tua mão, quando você fica nervosa, sabe? É o teu corpo querendo dizer que alguma coisa está acontecendo. Às vezes aquela dor de cabeça que te vem de tensão. O que está acontecendo com essa tua tensão? Aqui. Que emoção está por trás? Que preocupação? Que ansiedade? O que está acontecendo que o seu corpo está querendo que você fale sobre isso? Que você flua nessa emoção e saia dela de forma saudável. Mas você está trancando, represando ela. Então o corpo vai colocar essa energia dessa emoção de alguma maneira para fora. Só que vai adoecer para isso. Por exemplo, pessoas que têm necessidade de controle, pessoas dominadoras que precisam lidar com o medo, né? Elas são controladoras. Facilmente elas têm dificuldade de evacuar. Porque é um controle, o controle de esfíncter, é o controle, eu não posso mandar nada embora, eu tenho que segurar. Olha que isso é inconsciente. E facilmente também pessoas assim têm alguns problemas no colo, no reto, né, intestino, com câncer ou outras doenças.
Então, o nosso corpo é um presente de Deus. Se nós não verbalizamos as nossas emoções, o nosso corpo vai. E às vezes a nossa ansiedade por comida, tudo são formas de manifestação de emoções que nós não estamos expressando. Então, o segundo nível é a somatização. O terceiro nível é a experiência primitiva. É quando eu já acesso essas emoções. As emoções vêm, mas é tipo o cara que entra numa briga e paga uma boiada para não sair daquela briga. A emoção me domina. Eu entro numa catarse emocional que eu entro na emoção, mas eu não sei direito na que emoção é. É muito confuso. Começo a chorar, começo a falar, estou com medo, não sei do que, não sei se eu estou com raiva ou estou com medo. É tudo muito misturado. Mas as emoções vêm, mas elas estão muito confusas. Em muitos cultos, muitas das manifestações que nós entendemos que são manifestações espirituais, são catarses emocionais. E a pessoa descarrega todas as emoções ali, numa energia física e emocional muito grande. Ela vai para casa sem resolver os seus problemas, mas ela vai para casa não sei se a palavra é descarrego aqui, em virtude da maneira como ela é usada, mas ela faz ali um exercício. Não necessariamente aquilo é uma experiência espiritual, sobrenatural. Então, nós temos que entender que existe muito dessa experiência primitiva, inclusive acontecendo em cultos, em reuniões, e as pessoas têm necessidade. Só que ali, elas não entendem as emoções. As emoções vêm, e elas são confusas ainda. Quantas vezes pessoas chegam para você no seu pequeno grupo da igreja, ou chegam para você na perspectiva de ajuda, de querer conversar com você, e elas nem conseguem falar direito. Elas começam a falar, engatam uma primeira, tipo eu assim aqui no microfone, né? Engatam uma primeira e vai embora, né? E elas, quando elas respiram, você tem que entrar, porque não tem outro jeito. Elas dão uma respirada e você diz, então, peraí um pouquinho. Aí você fala alguma coisa. Mas ela vai, ela volta, ela fala de uma emoção, ela fala de outra, ela não tem claro aquilo. Então, são pessoas que emocionalmente ainda não conseguem identificar qual é a emoção que ela está trazendo. E aí nós temos que fazer boas perguntas. E dizer, espera um pouquinho, Cali, mas o que você está sentindo aí dentro? O que está acontecendo? O que é isso ali? Que nome você poderia dar? Se isso é medo, é ira, o que é que está aqui dentro de você? Fale um pouquinho sobre isso. Você vai fazendo perguntas para ir organizando a fala dela. Você vai ajudando ela a organizar aquilo que ela vai trazendo de confusão emocional. Quando você vai trazer, ela vai trazendo e vai organizando aquilo da confusão emocional, ela vai começando a se organizar e se entendendo um pouquinho mais. Porque o próximo nível para eu passar da experiência primitiva, que é a emoção me domina, e eu não consigo identificar qual é a emoção, para o nível da diferenciação, identificar qual é a emoção, é fundamental eu romper com a barreira verbal. Eu preciso estar em espaços de segurança e cuidado, onde eu posso falar das minhas emoções, assim, e a outra pessoa ir fazendo essa mediação, ir fazendo essa interferência, fazendo alguma intervenção, de perguntar, que emoção é essa? Mas o que você sente quando o Daniel fala isso? Mas quando o Daniel fala isso, eu respondo para ele, mas o que você sente quando ele fala isso? Por que você responde assim para ele? Que emoção está ali? Eu me sinto invadida, injustiçada. Ele não tem direito de falar assim comigo. Então, que emoção está ali? É ira. Eu fico irada quando o Daniel... E como é que você pode expressar para o Daniel a sua ira? Que você fica irada quando ele fala assim. Olha só, já é um caminho para eu resolver uma situação de conflito com alguém. Então, é importante aprender a romper a barreira verbal. Romper a barreira verbal é aprender a falar das minhas emoções.
Aprender a falar das minhas emoções. Por isso que os pequenos grupos em igreja, grupos de pastoreio de pastoras, esposas de pastores, mulheres líderes, é tão importante. Porque é ali que eu vou trazer as minhas emoções. É ali que eu vou ter um espaço seguro. E toda vez que eu trago uma emoção, eu vou ser acolhida. Porque uma emoção é sempre, uma emoção legítima sempre precisa ser acolhida. Não importa se eu tenho razão ou não de sentir. Um exemplo. Chega alguém para mim, eu chego e digo para minha irmã, como é o seu nome? Jussara. Jussara e eu caminhamos juntos num grupo e eu chego para Jussara e eu digo, Jussara, eu não estou dando conta. Toda vez que o Daniel vai conversar com aquela moça lá, ela chega tão perto dele. Eu tenho vontade de ir lá já dizer para ela assim, é meu marido. Eu estou lidando com ciúmes aqui. E a Jussara, que conhece o meu marido e conhece a outra moça, vê que não tem nada a ver. Mas se ela diz para mim que não tem nada a ver e desqualifica, porque ciúmes é um medo, às vezes porque eu posso ser controladora, ou porque eu estou me desqualificando, ou o nosso casamento está em crise, eu estou perdendo, porque o que nos conecta, o homem se sente muito conectado à mulher por meio da relação sexual. A intimidade sexual é muito importante para a conexão do homem conosco como mulher. A intimidade promove essa conexão de forma mais profunda que a gente pode imaginar. É muito importante para o homem essa regularidade de intimidade sexual. Por isso nós precisamos conversar com os nossos maridos sobre intimidade sexual. Como ele pode nos ajudar nisso. Agora, eu posso ter essa dificuldade, mas tenho um medo aqui. Se a Jussara chega e diz, Laíne, onde é que você está com a cabeça? Mas deixa disso, menino, da onde? Que é isso? O que a Jussara está fazendo? Ela está desqualificando a minha emoção. Como ela está desqualificando a minha emoção, eu vou engolir em seco, eu vou dizer, ela tem razão mesmo, mas o medo vai estar aqui, ela não resolveu o meu medo. Faz sentido? Agora, se ela chega e diz, mas Ilaene, por quê? Ela já sabe que não tem nada a ver. Mas Ilaene, o que está pegando? O que está acontecendo? E aí ela deixa eu falar, e ela vai fazendo boas perguntas. E aí eu vou falando do meu medo. Na medida que eu vou falando do meu medo, ela vai podendo me ajudar a perceber a realidade através de boas perguntas, a perceber que o fato que está gerando o meu medo não procede. Mas até ali ela já fez um caminho, ela acolheu a minha emoção. Quando alguém chega expressando uma emoção e essa emoção não é acolhida, geralmente a pessoa que vai expressar essa emoção, ela vai escalonando essa emoção. Se eu não me sinto acolhida aqui, o que vai acontecer com esse meu medo, esses ciúmes em relação ao Daniel? Esse medo vai aumentar. Eu vou escalonando, eu vou aumentando. Quantas vezes você não se sentiu ouvida? Que você não se sentiu ouvida. Você falou de uma emoção, falou algo da sua vida, falou algo que estava lhe incomodando, mas você não se sentiu ouvida. Ouvida no sentido de ser acolhida naquilo que você estava falando. A outra pessoa fez pouco caso, ou seu marido fez de conta que não entendeu. E aí o que aconteceu? Você chegou para falar. Vai acontecer que com o tempo você vai aumentando essa emoção, você vai escalonando. E pode escalonando que chega um dia você pega um prato e joga, não vai fazer isso, né? Mas joga um prato para ver se ele percebe o que está acontecendo, porque o que você está dizendo é muito importante. Houve uma situação em que, naquela situação que eu contei ontem para vocês, do Daniel, onde eu estava dizendo para ele que a minha dificuldade, que eu achava que ele tinha que avançar nos processos e não ficar centralizando as coisas nele de novo, fazendo coisas que os outros tinham que fazer, por mais que ele goste de fazer, por mais que ele tenha dom de servir e tudo, e eu perdi a paciência, eu disse, de novo está puxando para você isso? Aí eu também falei muito mal, né? Ele reagiu mal, e eu olho para ele e eu digo assim, mas também você não me escuta quando eu falo? Será que eu tenho que ficar uns meses longe para ver se você valoriza o que eu falo? Olha o que eu disse. Isso feriu ele de um jeito que a gente quase dormiu em X de noite assim, ó, sabe? Feriu ele. Mas por que eu escalonei, que eu cheguei a... Eu queria chocá-lo.
Olha como isso vai, é tão rápido. Porque eu escalonei numa emoção, eu não me senti ouvida. E, pimba, isso não justifica, eu não fiz certo. Entende? O erro do outro não justifica o nosso erro, não, porque eu sou responsável pelo que eu vou sentir. Lembra que eu falei isso? E como isso é um exercício para a gente. E como eu tive que pedir perdão, passei uns tempos, passei uns dias, e eu simplesmente tive que pedir de novo, porque a dor dele estava me doendo aqui dentro. E como isso trouxe prejuízo para o nosso relacionamento. Como isso foi ruim para aqueles dias que a gente viveu. Então, por quê? Porque a gente vai escalonando as emoções. Se você não sente ouvida, você vai potencializando elas. E tem pessoas que vão escalonando tanto que elas chegam a suicídio. Porque houve aqui algo que não foi ouvido. Houve aqui algo que foi expressado. Ou que deixou de ser expressado e não foi acolhido. Então, como é importante que a gente precisa e pode expressar as nossas emoções e nos relacionarmos de forma diferente. Nós podemos ser saudáveis emocionalmente. Por quê? Porque num pequeno grupo de cuidado mútuo, eu aprendo a romper a barreira verbal. É ali que eu aprendo a falar de mim. Mas eu preciso de um grupo de relacionamentos de confiança. Porque se eu não tiver confiança, eu não vou abrir aquilo que está aqui dentro, aquilo que me dói, aquilo que me incomoda. E a outra pessoa precisa ter a habilidade de acolher a minha emoção. Ela não precisa concordar com o que eu estou vivendo, mas ela precisa acolher, porque no momento que ela me acolhe, eu vou me desarmar, vou me sentir acolhida e vou estar aberta para as perguntas que ela quer me fazer, para me levar à convicção. E Laene, não tem nada a ver, Daniela e ela. O problema está em você. O que está acontecendo aqui dentro? Por que você está insegura assim? Isso faz sentido para vocês? Por isso é tão importante os pequenos grupos na igreja. A igreja precisa promover relacionamentos comprometidos e pessoais. Precisa. Líder de pequeno grupo precisa estar em discipulado, relacionamento comprometido e pessoal com outras líderes, onde vai ganhando saúde emocional. Pastoras com outras pastoras, esposas de pastores com outras esposas de pastores, pastores com outros pastores. Nós precisamos de saúde emocional. Por quê? Porque nós só vamos ser espiritualmente maduros quando nós sermos saudáveis e maduros emocionalmente. Uma pessoa emocionalmente imatura e doente não vai ser uma pessoa espiritualmente madura. Nós queremos falar nessa noite de maturidade espiritual. Então nós temos que falar de maturidade e saúde emocional também. Então, depois de romper a barreira verbal, eu começo a falar, naquela experiência primitiva, eu começo a identificar as emoções, eu diferencio qual é uma emoção. Isso aqui é ira, isso aqui é medo, isso aqui é raiva, isso aqui é alegria. E eu aprendo a entrar, a fluir e a sair de uma emoção. Porque eu tenho um espaço onde eu vou ter acesso. Quando meu pai faleceu, eu vim do Mato Grosso, eu pastoreava no norte do Mato Grosso, minha mãe ligou e disse, olha, volta porque seu pai, o médico deu 1 semana para ele e ele não vai mais voltar. Eu cheguei e ainda consegui tomar ceia com meu pai, consegui conversar com ele, estava lúcido. Um dia depois já ele entrou numa coma profunda e ele ficou 2 semanas em casa definhando até morrer, foi muito sofrido. Aí sepultamento do meu pai. No sepultamento eu queria tanto testemunhar para as outras pessoas da convicção de que meu pai tinha Jesus e que ele ia para o céu, que eu não vivi a perda. E aí eu volto, lépida e faceira, para a minha igreja lá no Ó do Borogodó, no interior do Mato Grosso, 700 quilômetros para cima de Cuiabá. Chego lá, não tinha nenhum grupo para caminhar junto. Isso no ano de 2002. Nenhuma companheira de jugo para eu falar da minha dor. Mas eu tinha um monte de gente para cuidar da igreja, não tinha tempo para acessar a minha dor. Mas eu sonhava, sabe com o que eu sonhava? De olhos abertos? Alguém que se segurasse a minha mão bem firme para eu começar a chorar, porque eu tinha medo de começar a chorar e não conseguir parar, me perder na minha dor. E eu não tinha, não é que não tinha ao meu redor, mas eu não sabia identificar, eu não sabia como fazer isso. Alguém que segurasse na minha mão enquanto eu fazia isso. Pequeno grupo é assim.
É alguém que segura na sua mão enquanto você acessa aquilo que lhe dói. E você pode acessar. E a Bíblia diz que aquilo que a gente traz à luz também pode receber cura. Confessai os pecados uns aos outros para sermos curados. Não é só pecado, é confessar dor, trazer emoções para sermos curadas, restauradas. Então, identificar as emoções. Depois da diferenciação é que vem a causalidade, é identificar qual é o gatilho que me dá essa ira. Por que eu fico triste desse jeito? O que acontece? Para que vem essa tristeza quando isso acontece? Por que eu me sinto assim com tanto medo? Que gatilho é esse que eu me sinto com medo? E aí eu começo a identificar as causas, porque minhas amigas vão me fazendo boas perguntas, e não precisa você ter um curso de psicologia, você precisa ter ouvidos maiores do que boca grande. Você precisa aprender a ouvir o que a pessoa está dizendo, ouvir o que ela não está dizendo. Fazer boas perguntas para ajudar ela a se entender. E aí, deixar que o Espírito Santo vai conduzir vocês, em nome de Jesus. Ele é mestre nisso. Depois de identificar as causas, então vem o nível de consciência emocional, que é a empatia. O que é empatia? É calçar o sapato do outro. É entrar em sintonia com a emoção do outro. Como é que eu vou entrar em sintonia com a emoção da Jussara e dizer a Jussara está com medo e isso criar um link aqui dentro de mim? Se eu aqui primeiro não me conheço e não identifico as emoções dentro de mim. O que Jesus diz? Que eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesma. Empatia é amar o próximo, mas eu não posso amar o próximo se eu não amo a mim mesma. E amar é se conhecer, conhecer suas emoções. Então a psicologia é uma ferramenta, é uma ciência que vem comprovar aquilo que Jesus diz. Você precisa aprender a cuidar de você, a conhecer você bem, para poder cuidar e conhecer outros e ajudar outros nos seus processos. Como é que Jesus diz que eu tenho que tirar a trave do meu olho, se eu quero tirar o cisco do olho do outro? Eu tenho que viver meus processos, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que crescer espiritualmente. E aí então eu vou ser parceira de Deus no que Ele quer fazer na vida das minhas irmãs, ajudando elas a crescerem. E por último, depois da empatia, então, a interatividade. É um nível de maturidade e saúde emocional. Quando eu sei que a Kali tem uma dificuldade. E essa dificuldade emocional dela é de lidar com o medo, com alguma situação. Então eu já me antecipo. Eu trago informações que deixam ela segura e aí depois eu falo do fato. Porque eu sei qual é a dificuldade dela e como ela reage emocionalmente, onde é que estão os medos dela. Se eu sei que Daniel se sente inseguro diante de algumas coisas que eu quero falar para ele, eu afirmo ele primeiro. Eu ajudo ele nos processos dele e aí depois eu falo. Mas para isso eu tenho que ser madura espiritualmente e saudável. Eu preciso de pessoas que caminham comigo para esse processo de educação emocional. Por isso Deus nos coloca em igreja, para nós sermos saudáveis emocionalmente, nos relacionamentos. Para isso nós precisamos de um pequeno grupo, 2, 3 mulheres, 4 mulheres no máximo, que eu caminho mais de perto e que podem me conhecer profundamente. Sozinhas nós não conseguimos chegar lá. Amém? Muito obrigada. Eu acho que estamos no horário, né? E à noite nós continuamos a conversar. Coisa mais lindinha. Mas não é lindo como Deus nos criou? Eu celebro como Deus me criou e como Deus criou você. E isso nos constitui. Nós precisamos aprender a celebrar e viver isso. Posso orar com vocês e encerrando? Oramos pela janta aqui também? Pai querido, obrigada. Porque de modo assombrosamente maravilhoso Tu nos formaste. E nós queremos nos comprometer em nos conhecer. Conhecer como Tu nos formaste. E viver plenamente tudo que Tu tens para nós a partir de quem nós somos. Maravilhosamente Tu nos formaste, Pai. Muito obrigada pela vida de cada minha irmã que está aqui. De cada uma que está aqui, Pai. E eu oro em nome de Jesus, Pai. Que seja um tempo de cura, de restauração. Um tempo de buscar relacionamentos, Senhor, onde possam essas emoções serem trazidas
e memórias serem acessadas, dores serem trazidas, feridas serem restauradas. Em nome de Jesus, Pai, muitas mulheres aos pés da cruz de Cristo experimentando essa restauração. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela refeição que nos aguarda. Recebemos com gratidão, Paizinho querido, pelas pessoas que prepararam, por esse lugar que nos acolhe, pessoas que estão trabalhando para que tudo isso possa acontecer. Muito obrigada, Pai. Abençoa essa refeição, as pessoas que prepararam em nossa vida ao recebê-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém?